Olá, meus amigos, que Deus abençoe você e a sua linda família no nome do Senhor Jesus Cristo. Que aonde chega essas imagens, a nossa voz, chegue também o poder de Deus até você, para te trazer paz, para te trazer alegria, para te trazer aquilo que o Espírito Santo deseja, a salvação. E por falar em salvação, eu queria hoje falar a respeito de perdão. Sim, perdão. Sobre você liberar perdão para alguém e liberar perdão para si mesmo. Você sabia que tem pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros que cometeram? Você sabia que tem pessoas que ficam se martirizando por anos, por décadas, por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer? Ela já foi perdoada por Deus e por terceiros, mas ela mesma não se perdoa, ainda achando que o que ela cometeu foi algo imperdoável. Minha amiga, meu amigo, eu quero comentar com você a respeito da história de um rei, e se possível for, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, por favor. Seria muito interessante que você acompanhasse esse texto comigo, porque se você acha que o que você fez foi imperdoável, é porque você não conhece a história desse rei aqui, chamado Manassés. Você não conhece a história dele, você vai conhecer agora. Se você acredita que o que você fez não tem perdão, olha, você está redondamente enganada, redondamente enganado. 2 Crônicas, capítulo 33, vamos lá, abra sua Bíblia aí. Daqui a pouco, no final, nós vamos orar, tá bom? Inclusive, nós vamos orar pelo seu Lucílio. Queria mandar um abraço aí pro seu Lucílio e toda a família, o Divaldo, todo mundo. O seu Lucílio está enfrentando essa luta aí, né, seu Lucílio? Vai dar tudo certo. Espero que as doações que a gente conseguiu possa ajudar pelo menos um pouquinho aí a condição que o senhor está vivendo, que o senhor está enfrentando. Muitas pessoas nos ajudaram, de Botafogo, de Vila. Eu não vou citar nomes, que pode ser que eu esqueça alguém, e seria injusto da minha parte, né? Então, eu posso falar de Botafogo, teve pessoas que nos ajudaram, teve pessoas de Vilar dos Teles que nos ajudaram, teve pessoas de Santa Marta, Lote 15, e principalmente aqui do Pilar, da CDM, Cidade dos Meninos, muitas pessoas nos ajudaram, tá bom? Então, seu Lucílio, a gente vai orar pelo senhor daqui a pouco, tá bom? Vamos orar pelo Flávio também, vamos orar pelo seu Alexandre, pela Selma, pela Marina, são pessoas que deixaram nomes aqui no meu WhatsApp para oração. Vamos orar pelo Adalberto, pelo Carlos, pelo Jaci, pela Rosilda, pela Rogéria, pela Luciana, Tiago, Evaldo, Edilson, Aurenice, da CDM, um abraço da Aurenice, Deus abençoe a senhora, a Roberta, Deus abençoe aí o seu genro também, abençoe a netinha, tá bom? Abençoe o Alessandro. Vamos orar aqui pelo Alexandro, pelo Everton, pelo Jean, pelo seu Genival, pela Dona Maria, pelo Tiago, a Raquel, Sônia, Dona Zefa lá do Paraná, um abraço, Dona Zefa, Deus abençoe a senhora, tá bom? Forte abraço, Dona Marinete de Friburgo, a Luana, o Márcio, a Amparo, o seu Alci, Dona Darcília, Emerson e Fernanda, também estão passando por um problema de saúde, nós vamos orar por vocês também, tá certo? Bom, já deu tempo de abrir a sua Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 33, já? Diz assim, ó, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Menino ainda, né? Menino, mente de menino, coração de menino, um menino, uma criança, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, que reinou antes dele, né, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Acredito eu que não tem muita coisa para explicar aqui, você consegue entender claramente o que a Bíblia fala. A palavra de Deus não é um bicho de 7 cabeças. Você vê que a Bíblia relata nessa passagem que tudo que o pai dele fez de bom, ele fez o contrário, fez de mal. O pai não serviu aos ídolos, ele começou a servir aos ídolos. O pai dele adorava só a Deus, ele começou a adorar outros deuses, inclusive adorar os astros. Olha só,
adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas, é o que está escrito aqui. É o que está escrito. Então, vamos entender o que agrada a Deus e o que não agrada, tá bom? Você consegue entender através desse texto. Olha só. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Olha só. Queimou seus filhos como oferta ao filho de Inom. Tá? Você consegue perceber aonde chegou a maldade de Manassés? Ele não somente adorava a outros deuses e a ídolos, mas ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, de matar seus próprios filhos, oferecendo eles em sacrifício a esses deuses, a deuses estranhos. Olha que ponto Manassés chegou. Nós não estamos falando de um homem que não conhecia qual era a vontade de Deus. Estamos falando de um homem que conhecia, ele cresceu vendo como foi o comportamento do pai dele. Ele cresceu vendo as atitudes do pai dele. Ele tinha a opção de seguir o mesmo exemplo, bom exemplo, ou não. É por isso que eu costumo ensinar, mudando um pouquinho de assunto aqui rapidamente, eu costumo muito ensinar para as mães e para os pais, quando os filhos alcançam uma certa idade e viram a cabeça, ou por questão espiritual, porque existem espíritos malignos que quando se apoderam também da mente de uma pessoa, eles viram a cabeça da pessoa. Ou por uma questão espiritual, por uma questão de como é que eu posso dizer, como é que eu posso achar a palavra certa? Uma questão de imaturidade daquele rapaz ou daquela moça que está saindo da adolescência ou da infância, indo para a adolescência ou da adolescência para a juventude, e começam a fazer coisas contrárias totalmente ao que a senhora mãe ensinou e que o senhor pai ensinou. Eu costumo dizer que você pai, você mãe não errou na educação dos seus filhos. Você não errou. Eles viram, sempre presenciaram o seu bom exemplo. Eles sempre ouviram as suas boas palavras. Sempre ouviram. Mas, se mais na frente eles tomaram a decisão de não acatar o exemplo, o bom exemplo que os senhores deram, os bons conselhos que os senhores deram, então a culpa não é do senhor pai nem da senhora mãe. Nesse caso, a culpa não era de Ezequias, o pai de Manassés. Porque Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Manassés que resolveu fazer o que era mal. Tá vendo? Eu duvido que a sua maldade, eu duvido que o seu erro, eu duvido que a sua falha tenha chegado ao extremo como a de Manassés chegou. Vamos continuar com o texto? Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, olha só, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Você está vendo? Tudo que ele fazia, ele não fazia de forma inconsciente. E nem porque havia um espírito dominando a mente dele, um espírito maligno dominando a mente dele, não. Ele fazia de propósito, ele fazia o que era mal de propósito, para provocar mesmo a ira de Deus. Louco, né? Era um louco, para provocar a ira e provocar raiva em Deus, olha só. Diz mais, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Quer dizer, aonde Deus disse que o nome dele estaria para sempre, ele colocou outros nomes. Isso é muito forte, isso é muito sério. E não removerei mais o pé de Israel, Deus falando ainda da terra, que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Foi a aliança que Deus fez. Eu vou colocar meu nome aqui, meu nome vai estar aqui para sempre, não tirem meu nome daqui, não coloquem outro nome além do meu, e eu vou fincar meus pés aqui. Jamais removerei meus pés aqui, vou fincar meus pés aqui. E eu vou abençoar essa terra, eu vou abençoar vocês, enquanto vocês seguirem meus mandamentos e meus estatutos. Enquanto vocês me obedecerem, eu vou estar junto com vocês. Forte isso, não é demais, né? Manassés fez errar a Judá. Quer dizer, ele não só errou de propósito, como ainda provocou o erro dos outros. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O problema de muitas pessoas está aqui.
Às vezes ela fala assim, Deus não está me ouvindo, eu oro, eu busco, Deus não me ouve. A questão não é Deus te ouvir, porque Ele sempre vai te ouvir. Seja você falando coisa boa, seja você falando coisa ruim, Ele vai sempre te ouvir. A questão é, você tem ouvidos para ouvir a Ele? Você tem parado para ouvir o que Deus quer? Você tem atentado para a vontade de Deus? Pelo que o povo trouxe sobre eles, pelo que o Senhor, trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Forte, hein? Talvez você diga assim, está vendo, pastor? Deus castigou ele, castigou o povo. Nananinanã. Deus só permitiu que eles colhessem o que eles tinham plantado. Deus é justo, minha amiga. Deus não se mete na nossa plantação. Deus não dá pitaco na nossa plantação. Ele deixa a gente plantar o que a gente quer. Mas nós temos que ter a consciência que tudo que a gente planta, a gente colhe. Diz mais, olha só. Amarraram Manassés, colocaram ganchos em suas narinas. Muito forte. Versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, ele fez uma oração a Deus, olha só. E Deus se tornou favorável para ele e atendeu-lhe a súplica. Minha amiga, meu amigo, se Deus perdoou esse camarada aqui, por que Deus não vai perdoar você? Sabe o que deixa Deus com o coração derretido? Uma oração sincera, uma oração honesta. Uma oração honesta quebra Deus. Quebra. Sabe você que é pai, você que é mãe, e quando o filho chega para você e fala assim, papai, eu errei. Como é que você fica? Como pai, como mãe, fala, pai, eu errei, mãe, eu errei, me perdoa. Como é que você fica? A raiva passa na hora, não passa? Aquela vontade de quebrar ela no meio, quebrar ele no meio e passa na hora, não passa? Imagina quando ele falou para Deus, olha, eu errei, fiz um monte de besteira, me perdoa, olha a situação que eu cheguei. Deus voltou a ser favorável a ele, muito forte, isso é muito forte. Não tem motivo para você se condenar mais, minha amiga, meu amigo, porque Deus, Ele te perdoa, se você é sincera, sincero, perante a Ele perdoa você, Ele limpa você, Ele lava você. Lavou Manassés, perdoou Manassés. Diz mais para a gente terminar. Olha só. E Deus o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Olha só. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion. Enfim, aqui fala os benefícios que ele voltou a fazer. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar ao Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, enfim, ele se voltou para Deus. Minha amiga, meu amigo, se você falar com Deus agora, com uma oração sincera, você vai tocar no coração dele. Não importa o que você fez. Ei, garoto, olha para mim, presta atenção. Não interessa o tamanho do teu pecado. Não interessa o tamanho do teu erro. Se você se arrepende, Deus, Ele te perdoa. Se você se arrepende, se a tua oração for sincera, honesta, verdadeira. Lembra do que Jesus disse para aquela mulher? Ó, vai e não peques mais. A questão é essa. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não comete o mesmo erro, ela não volta a cometer o mesmo erro. Aí que está a sinceridade que agrada a Deus. Vamos falar com Ele agora? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração neste momento. E eu peço em favor daquelas pessoas, meu Pai, primeiro, que não conseguem se perdoar. Pessoas que carregam em si, meu Deus, traumas, complexos, conflitos. Pessoas que vivem em conflitos, não conseguem se firmar em igreja nenhuma, não conseguem se firmar, sobretudo, na Tua presença, porque muitas estão dentro de igrejas, mas estão longe da Tua presença, porque há dentro dela muitos conflitos, meu Pai. E um desses conflitos é justamente essa falta de perdão, que ela não consegue liberar para os outros, que ela não consegue liberar para ela mesma. Mas eu te peço, visita essa mulher agora, visita esse homem agora. O Senhor é aquele que esquadrinha o coração, prova os pensamentos, olha para dentro de nós agora, meu Pai.
E eu tenho certeza que em muitos de nós só vai encontrar erros, porque nós somos errôneos, nós somos pecadores, somos falhos. Mas o Senhor vai encontrar dentro de muitos de nós agora sinceridade. Sinceridade em te pedir perdão, sinceridade em te pedir misericórdia, sinceridade em te pedir me ajuda, sinceridade em te pedir, estende a tua mão para nos levantar, meu Senhor, estende a tua mão para nos levantar. Levanta essa mulher que ora conosco agora, levanta esse homem que ora conosco agora. Abençoa essa pessoa, meu Pai. Ó Deus, abençoe todas as pessoas que eu li os nomes aqui no início desse vídeo. Todas as pessoas que eu citei o nome, aquelas que eu não pude citar os nomes, nomes que chegaram agora, nomes que ainda vão chegar no decorrer desse vídeo. Que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas. Eu não sei dos problemas que elas estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Dê a vitória a cada uma delas, meu Pai, e as abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Desculpa ter me excedido um pouco, ter passado do tempo, mas que Deus abençoe você e a sua linda família. Não se esqueça que Deus é família. Deus é família, tá bom? Não se esqueça disso. E se você tinha dificuldade em perdoar alguém, devido a que alguém tenha te machucado, te ferido, te injustiçado, comece a orar por essa pessoa. Ah, mas eu não sinto vontade. Não é questão de sentir vontade, é questão de praticar. Pratique. Isso vai te fazer um bem. Tá bom? Que Deus ilumine a todos. Forte abraço. Tem coisa boa chegando para mim e para você. Creia nisso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Dá licença.